lá, vou começar com 10 correntinhas, não vou fazer muito grande para não demorar muito. Fiz as 10 correntinhas, vou fazer mais uma correntinha para eu virar o meu trabalho. E vou voltar todo em ponto baixo. Tô chegando aqui no último pontinho, na primeira correntinha feita, né, junto do nozinho aqui. Nessa lateral, nas duas laterais, eu vou começar a fazer a meia-lua para formar o oval da lateral. Então, para isso, eu começo com 3 pontos baixos no mesmo pontinho de base, na mesma correntinha. Fiz o primeiro, o segundo eu já vou escondendo o meu nozinho aqui, ó. E agora, vou voltar esse trabalho fazendo o terceiro ponto baixo e voltando o trabalho. O que eu faço para não deixar um buraco muito aberto, porque eu vou trabalhar com 2 pontos em uma correntinha só, né? Então, eu costumo fazer o seguinte, eu vou laçando só um pontinho, uma alcinha dessa minha correntinha. Vou explicar aqui melhor. Ó, cada correntinha te dá 3 alcinhas, né? Eu peguei uma alcinha de um lado e aqui, teoricamente, a maioria das pessoas, e como eu aprendi, era pegando, laçando aqui por dentro das 2 outras alcinhas. Só que aí deixa um buraco muito grande. O que eu comecei a fazer? Eu vou catando só uma alcinha, ó. Eu entro por trás da terceira alcinha e cato a segunda alcinha lá por baixo dela. Que aí a terceira alça da correntinha vai ficar aqui em cima do buraquinho que ficaria muito aparente. Ó, vou fazer de novo aqui, ó. Eu cato a alcinha da corrente e enfio a agulha aqui por baixo da outra alça. Laço o fio e faço ponto. Vou fazendo isso em toda a base, em toda a primeira carreira, né? Esse lado da carreira. Aí vocês vão ver como é que fica mais ajeitadinho, ó, aqui. Tá vendo? Deixa esse arremate aqui bonitinho, eu não preciso fazer ponto baixíssimo para esconder buraco nenhum. Cheguei aqui no último pontinho que eu vou fazer para arrematar essa carreira. Quando eu fiz as 10 correntinhas, eu fiz mais uma para eu poder virar o trabalho. Essa mais uma feita, essa 11ª correntinha, já virou um ponto aqui da minha lateral, da minha meia-lua. E aí eu fiz outro pontinho aqui, então nessa lateral eu já tenho 2 pontos feitos. Então eu vou fazer só mais um, eu preciso de 3 em cada lateral para começar o arredondamento do meu trabalho, tá vendo? Do lado de cá ele já tá com 3 pontinhos, e desse lado aqui eu fiz agora o terceiro, vou arrematar para fazer a próxima carreira. O que a gente tem que pensar num trabalho em fio de malha? A gente tem sempre que pensar que cada parte oval é o mesmo processo e a mesma lógica de uma base circular. Então eu vou usar aquela mesma lógica de aumentos, mas só para as laterais, para onde está formando o círculo aqui na lateral do trabalho. Vou fazer essa base em ponto baixo centrado, então eu vou pegar lá no centro do primeiro pontinho, daquela correntinha feita para virada. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho 3 pontinhos nessa meia-lua, né, de virada. Quando eu arremato, eu saio no ponto do meio.
Mas eu tenho esses outros dois aqui do lado que também fazem parte da meia-lua. Em uma base circular, a minha segunda carreira depois do anel mágico é toda feita de aumentos. E eu vou fazer isso aqui também nesses 3 pontinhos que formam o círculo da minha base. Então eu vou fazer aqui mais um pontinho. No próximo ponto a mesma coisa, faço 2 pontos para eu ter o aumento. E nos outros pontos, eu vou fazer só ponto sobre ponto até chegar a minha outra lateral, a minha outra meia-lua. Então aqui, daqui em diante, a gente faz ponto sobre ponto, porque o meu terceiro pontinho aqui dessa base oval tá do lado de cá, tá antes do meu arremate. Então eu só vou fazer o aumento nele quando eu terminar essa carreira. Cheguei aqui na minha outra lateral, na meia-lua, os 3 pontinhos da minha meia-lua, e eu vou fazer também aumento em cada pontinho de base. Vou achar lá o meio do ponto e vou fazer 2 pontos baixos em cada pontinho da lateral da minha meia-lua, da minha base oval. Olha como é que ela já está formando a minha base, tá vendo? Do outro lado, ponto baixo, normal, ponto centrado, normal, até a minha outra lateral, que vai ter o último pontinho, o último aumento antes do arremate. Ó, chegamos aqui no último pontinho para eu arrematar essa carreira. E nesse eu vou fazer o meu terceiro e último ponto de aumento para completar esse lado da base oval. Olha como ela já está ficando oval, bonitinha, ó. Vou arrematar aqui mais uma vez para a gente fazer a terceira carreira. Lembrando que eu estou trabalhando em ponto centrado, então vou sempre entrar no meinho do ponto e sair lá atrás também no meio de cada alcinha do ponto. Vou ajustar aqui essa minha laçada. E aqui já deixo o primeiro pontinho da minha terceira carreira feita. Então, se eu penso que cada meia-lua da minha base oval eu vou trabalhar da mesma maneira que eu trabalho numa base circular, eu tive os primeiros pontos como se fossem um anel mágico, os 3 pontinhos da lateral. Segunda carreira fiz toda de aumento. A terceira carreira eu vou usar um ponto simples e um aumento. Só que eu vou começar essa contagem partindo do primeiro ponto de aumento da base anterior. Então eu vou fazer a contagem assim: um ponto simples, um aumento. Um ponto simples, que eu já fiz aqui no meu arremate, que eu saí nele. O próximo ponto, um aumento. O próximo ponto, simples. E o último ponto do meu aumento da carreira anterior, eu vou ter mais um aumento. Acabei aqui a minha meia-lua. Agora eu vou fazer a parede da minha base, que é toda feita em ponto simples. E cheguei aqui no primeiro ponto, no primeiro aumento da minha carreira anterior.
Então, aqui eu faço a mesma coisa, a contagem de um ponto simples, um aumento. Um simples, um aumento. Um simples, um aumento. Dou a sequência até o outro início ali da outra lateral em meia-lua, toda de ponto simples. E olha como é que já está ficando a minha base. Eu vou só fechar aqui que agora eu cheguei no primeiro aumento dessa meia-lua do lado de cá. Como eu arrematei e saí no meio dessa meia-lua, eu vou começar aqui a contagem como eu contei antes. Um ponto simples, um aumento, e vou arrematar essa carreira para já subir a próxima carreira, sempre nessa contagem lógica das meia-luas, das duas meia-luas, dos dois lados da base oval, pensando na contagem lógica de uma base circular, tá? Então, ó, vou arrematar lá, fiz o último ponto de aumento, vou arrematar, vou sair lá, primeiro pontinho dessa próxima carreira. E aí, o que a gente faz numa base circular? A gente procura não colocar aumento em cima de aumento. Todo aumento em cima de aumento vai fazendo um ângulo reto, não vai deixando arredondado. Então aqui eu vou pensar da mesma maneira. Lembrando que o início do meu oval é onde começa o meu primeiro pontinho do aumento lá da segunda carreira que a gente fez. Então eu vou continuar contando ele como sendo o meu primeiro ponto para partir para essa contagem. Então, se eu fiz aqui um simples e um aumento, nessa próxima carreira eu vou trabalhar com 2 simples e um aumento. E se eu coloco 2 simples e um aumento, eu vou colocar o aumento em cima do aumento anterior. Então, eu vou inverter essa contagem. A sequência vai ser a mesma, só que eu vou começar com um aumento, 2 pontos simples. Um aumento, 2 pontos simples. Um aumento, 2 pontos simples. Então, aqui, no meu arremate, pela minha contagem inicial, eu vou sair no aumento. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui nessa carreira, nesse ponto de base. Então, um aumento, 2 pontos simples. Quando eu voltar lá antes de arrematar, eu vou dar continuidade à minha sequência a partir do primeiro pontinho que eu preciso fazer dessa parte circular da base, tá? E aqui, um aumento, 2 pontos simples, tá vendo? Eu vou terminar exatamente aonde eu terminei na carreira, onde eu comecei aqui na primeira carreira de aumento, a segunda carreira foi o último pontinho, a terceira carreira também o último pontinho, um aumento e 2 pontos simples. Daí em diante, a gente vai fazer o ponto baixo centrado, no caso que eu estou fazendo normal, simples, até o outro lado, até quando iniciar a nossa meia-lua, nossa lateral, e a gente vai iniciar a contagem e a sequência lógica da nossa base circular, né? Da parte circular dessa base oval. Cheguei aqui no primeiro pontinho, ó, aqui eu tive um aumento, na anterior foi o primeiro pontinho feito. Aqui eu vou ter um ponto simples e um aumento, nessa carreira eu inverti, eu vou ter um aumento e 2 pontos simples. É muito igual ao que a gente faz na base circular. A única diferença é que agora a gente vai estar entre um círculo e outro trabalhando uma reta, né? Que é a parede
dessa base, para deixar ela oval. Então, basicamente, nessa carreira, onde eu tenho ponto simples na carreira anterior, eu vou botar ponto duplo. Onde eu tenho aumento na carreira anterior, eu vou botar ponto simples. Mesma coisa que a gente faz numa base circular, né? E aí, até o outro lado, eu vou fazer o ponto baixo normal. Até chegar no primeiro pontinho da lateral, que é o próximo. Então, cheguei aqui, ó. Na anterior eu tenho o aumento aqui e um ponto simples em cima do aumento da carreira anterior. Aqui eu vou começar com o aumento e os outros dois pontos simples. Cheguei no final dessa carreira, vou arrematar a minha peça e olha como ela já está oval, bonitinha, sem bico. E a sequência é sempre essa, é a mesma para a parte circular, eu uso a sequência que eu uso numa base circular e para a parte reta, ponto simples. A única coisa que a gente tem que se ligar, tem que entender, é que eu vou começar a contagem do meu círculo sempre no primeiro pontinho dos pontos, dos aumentos que eu fiz da segunda carreira. Então, o primeiro pontinho do aumento está aqui, eu vou começar ele aqui, e eu vou começar ele aqui também nesse aumento, a contagem nesse primeiro aumento. Nessa carreira eu vou ter 3 pontos simples e um aumento. Então, eu vou contar também dessa maneira. 1, 2, 3 simples, um aumento. 1, 2, 3 simples, um aumento. E até o final dessa parte circular. 2, 3 simples, um aumento. 1, 2, 3 simples. E ó, o último pontinho aqui ainda faz parte dessa minha base circular. Ainda faz parte dessa meia lua aqui que eu estou fazendo. Porque ele começou aqui, o de cima está aqui e olha ele aqui. Então, aqui eu ainda faço um aumento. E aí eu vou lá, dou continuidade em ponto simples até o início da minha contagem lá da lateral da meia-lua, que começa a contagem da base circular. Ó, cheguei aqui nela. Então, eu vou ter 1, 2, 3 simples e um aumento. Vou fazer lá. 1, 2, 3 simples e um aumento. E vou continuar até começar de novo ali para poder arrematar essa minha carreira. Cheguei aqui no primeiro pontinho, ó. E aí vou começar a contagem do circular. 1, 2, 3 simples e
Vou arrematar aqui e ajeitar o meu trabalho, que a gente vai manuseando, ele vai ficando todo mexido, né? Próxima carreira, isso a gente vai seguir para sempre, para o tamanho que quiser desse oval. Próxima carreira, primeiro ponto que eu vou trabalhar, tá aqui embaixo, ó, na sequência toda dele aqui. Se eu fiz 3 pontos simples e um aumento, nessa carreira eu vou ter 4 simples e um aumento. E eu vou começar com um ponto de aumento, para não cair aumento sobre aumento, né? Então eu vou começar um aumento, 1, 2, 3, 4 pontos simples. Um aumento, que foi aqui onde a gente saiu, no arremate, então já vou fazer logo o meu aumento. 1, 2, 3, 4 pontos simples. Um aumento. Um, 2, 3, 4 pontos simples. Ó, o último ponto simples calhou exatamente em cima do aumento do anterior. E aí a gente vai fazer ponto simples até começar a contagem circular lá do outro lado. Começamos aqui, ó, aí você pode ficar assim, ah, mas como é que você visualiza? Eu não visualizo. Eu venho aqui desde o início, ó, ponto de aumento, primeiro pontinho. E é essa retinha aqui que eu vou tomar, ó. Esse é o primeiro pontinho que eu vou fazer, segundo a sequência, um aumento. 4 pontos simples. E cheguei aqui no último pontinho dessa meia-lua, ó. Vou continuar em ponto simples. Cheguei aqui, ó, olha aqui o pontinho aqui, eu vou fazer o aumento. E os 4 pontos simples para eu arrematar esse trabalho. E eu vou parando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Por exemplo, eu quero uma base aqui, ó, de 25 centímetros por 15 centímetros. Então, uma base de 25 por 15, eu vou diminuir 25, que é o número maior, por 15, que é o número menor de lado. Eu vou ter 10 centímetros. E nós começamos aqui com 10 pontinhos, 10 correntinhas. Então, essa é uma contagem, um cálculo básico para a gente ter noção de quantas correntes a gente vai começar para fazer para o produto final sair. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a maneira que eu acho mais lógica e mais coerente de se fazer um trabalho oval. E eu vou botar um gráficozinho que eu fiz à mão mesmo, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando aqui, para vocês visualizarem com mais facilidade, tá bom? Um beijinho e até o próximo Desatando Nós do Crochê Contemporâneo.